Também iniciei a minha gravação. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da manhã do dia 9 de julho de 2020. Estão presentes a essa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Schief Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós vamos dar início à nossa sessão de julgamento, apreciando três itens da pauta de ontem, da conselheira Renata, que saíram com vista de mesa, que são os itens 346, 347 e 348. São processos da recorrente Qualisol Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. Trata de uma obra de construção civil, a fiscalização enquadrou a obra como uma obra comercial, né, e o contribuinte diz que é um galpão simples, né, um galpão, Acho que a questão aí é que é galpão industrial, né? Comercial para industrial. Padrão industrial, padrão baixo. Galpão industrial padrão baixo, e a fiscalização fala que foi comercial, como é que ele fala? Vão livre, né? Não é vão livre. Deixa eu ver aqui, não me lembro como que ele coloca. Não foi o clube dele. Uma leitura, deixa eu ver. Bem, colegas, eu dei uma estudada nesse processo, dei uma olhadinha lá na decisão da primeira instância, nos autos do processo, e aí eu vi o seguinte: a fiscalização tomou conhecimento da obra, chamou o contribuinte para esclarecer, né, trazer documentos, esclarecer que obra que era essa, para regularizar. O contribuinte não trouxe documentos, aí a fiscalização, com base no que ela tinha, informações da prefeitura, com base no que ela tinha, ela fez o ARE. Comercial andar livre. Isso, comercial andar livre, exato. Aí a fiscalização, então, fez a verificação e emitiu o ARO, né? E avisou a contribuinte do ARO, né? E falou: olha, o ARO é esse, vem aqui, vê se está ok para a gente cobrar. Ela também não se manifestou. Aí a fiscalização fez o lançamento, tá? Depois que a fiscalização fez o lançamento, aí sim que a contribuinte entrou com impugnação e se manifestou. A fiscalização enquadrou a obra como obra comercial, que você falou, vão livre, isso? Andar livre. Andar livre, né? Enquadrou a obra como comercial, andar livre, tá? O contribuinte vem e fala que a obra, na verdade, é um galpão, né? Um galpão industrial, né? Tem até um termo que eles usam, como é que é? Galpão, não é rústico, não é simples, é galpão... Você diz na norma? Não, o contribuinte alega que é um galpão... Galpão industrial padrão baixo. É isso que ele alega. Acho que é isso. A norma fala em pavilhão industrial. Isso. Aí a fiscalização, então, a contribuinte, então, ela alega que a obra é um galpão, e esse galpão que a contribuinte alega, ele é de um custo unitário básico da construção menor, então daria uma tributação menor. E para comprovar isso, buscando comprovar isso,
a recorrente, que não tinha apresentado documentos antes, ela traz daí no recurso alguns documentos. Só que é o seguinte, gente, eu estava olhando aqui, a fiscalização, quando fez o enquadramento da obra como comercial, que dá um CUB maior, ela utilizou alvará de construção, alvará de regularização da obra, usou a BITS, e eu dei uma olhada ali em todos os documentos da prefeitura, em todos os documentos usados pela fiscalização para enquadrar a obra, em todos eles falam que é imóvel comercial. Todos eles falam que é imóvel comercial. E nos documentos trazidos pela contribuinte, o que ela traz, na verdade, são documentos de uso do imóvel. É licença de funcionamento, auto de inspeção, certidão da prefeitura, documentos mais relacionados ao uso do imóvel. Não é verdade, Renata? É bem isso, né? Sim, mas se você olhar a norma fala que um dos critérios para você enquadrar a norma no padrão é a destinação. É o primeiro critério. Só que, veja, é a mesma coisa, eu construo uma casa, e aí vai ter um padrão de casa, né, casa residencial, mas depois que eu construir a casa, eu posso usar ela para uma atividade comercial, né, mas eu construí uma casa, uma residência, né, então, não sei, assim, acho que no caso aqui foi construído um imóvel no padrão comercial, não foi construído um imóvel, um simples galpão, né, e aí, nos dados da prefeitura, fala que tem salas, que tem garagem, que tem... Não é apenas um caixote, assim, de um galpão, né? 4 paredes e um telhado, pelo que eu vi, né? E eu até entendo que ela possa ter utilizado o imóvel para fins comerciais, talvez tenha montado uma indústria no local, mas pelos documentos da prefeitura, ela não construiu um simples barracão, né? A impressão que eu tenho ali, parece que nos documentos da prefeitura isso está claro, é um imóvel comercial mesmo, um imóvel que teria um CUB, no meu entendimento, maior do que simplesmente um CUB de um barracão, né? Então esse foi o entendimento que eu tive, né? Alguém chegou a dar uma olhada nesse processo, chegou a dar uma examinada? Eu não sei, com base no que a fiscalização levantou, com base na DRJ está dizendo, eu acho que o enquadramento é correto mesmo da fiscalização. Posso falar, presidente? Pode. Estou censurado. Olha só, eu vi esse processo ontem e aquela fala que eu ia perguntar à Renata era bastante simples, era uma coisa assim que ela ia responder em poucos minutos, mas como me foi proibida a fala, eu... Foi proibida a fala. Não foi proibida a fala, eu falei para você falar. Não foi você que proibiu, foi o presidente. Não foi proibida. Então, em ato contínuo, eu consultei o processo, lá no e-processo, e doravante agora eu vou fazer isso, não vou perguntar a ninguém, porque as pessoas não gostam de ser indagadas, né, sobre os votos. Eu vou fazer o seguinte, eu vi exatamente, a história é exatamente essa que você relatou, Dani, por isso que, naquele dia, ontem eu já estava em condições de votar, eu só ia esclarecer um detalhe lá com a Renata que eu vi no processo. Então, ontem mesmo eu já estaria em condições plenas de votar, mas tudo bem, mas acabou se resolvendo. Eu consultei diretamente no processo e o processo ficou bem claro para mim e já dá para votar sim. Só complementando isso que vocês colocaram, o entendimento que eu tive aí, quando você analisando a existência física do imóvel, da construção. O imóvel comercial, vão livre, e um galpão industrial, se você analisar, o imóvel pode ser o mesmo. Você pode construir um imóvel para um supermercado, só o galpãozão, utilizar como supermercado, ou pode utilizar ele como uma indústria. Existe uma consideração aí, que Renata trouxe no voto, que a localização dele é num setor industrial, que só é permitido a instalação de indústria. Agora, no momento que ele foi construído, com os documentos da época da construção,
foram utilizados documentos, em tese, vistoria da prefeitura, autorização e habites para comercial. Essa destinação ele trouxe aos autos posteriormente, como você colocou, né? Então, eu também tenho essa convicção, desde ontem eu já estava com essa convicção, que não se está aqui dizendo que ele não está tendo uso comercial agora, mas os documentos que constam no auto, que na época da ocorrência desses fatos geradores aí, a prefeitura acompanhou, autorizou, vistoriou e liberou como imóvel comercial, ele estando ou não em área de utilização limitada a imóvel industrial. Esqueci de perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Eu tive um problema de internet aqui cedo. Eu estou ouvindo bem. Ah, beleza. Eu estou abrindo o e-processo aqui, mas acho que, não sei se é necessário reexaminar aqui os autos do processo e ler documentos do processo, mas se vocês olharem no processo, vocês vão ver que a fiscalização usou documentos da prefeitura, a BITS, alvará de construção, alvará de regularização, todos os documentos da prefeitura, né? Lá todos eles, inclusive, trazem alguns detalhes, assim, do que ia ter na obra, né? As salas, garagens, assim. Eu não sei, meu entendimento é de que realmente é um imóvel comercial e não apenas um galpão, né? Mas vocês estão em condição de votar já? Sim, eu estou. Só complementando assim, para fechar o raciocínio, eu não diria nem que ele é um imóvel comercial, que é industrial. O que eu entendo é que no momento da construção dele, que teve essa liberação, todos os documentos provam que foi um imóvel comercial, construção livre, né, galpão livre. Então, poderia ser utilizado posteriormente para a indústria. Então, hoje ele pode ter essa utilização normalmente, mas na construção, a mão de obra que foi empregada lá foi para imóvel comercial. Sim, é exatamente isso que eu estou falando, né, que ele foi construído, com base nos documentos, ele foi construído para ser um imóvel comercial, né. Então tá, colegas, podemos votar então esse caso? Deixa eu pegar aqui. É o item 346 da pauta. A relatora, no voto, ela vota no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para determinar que o recálculo do valor da obra empregada na construção do imóvel seja objeto de questionamento deixa eu repetir aqui. A relatora, por todo exposto, vota no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para determinar que o cálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel, objeto de questionamento, em consequência das contribuições sociais cobradas, sejam revistos aplicando-se o CUB correspondente ao enquadramento correto do imóvel, em função de suas características e de sua destinação de imóvel em galpão industrial. Então, o contribuinte pede apenas o reenquadramento nesse CUB, né, Renata? Isso. E você está dando provimento ao recurso. Sim. Vamos lá, então. Francisco, como você vota? Eu vou divergir. Divergir. Gregório, como você vota, Gregório? Acompanho a relatora. Relatora. Márcio, como você vota? Eu acompanho a divergência do Francisco. Rafael, como vota? Eu voto com a relatora, presidente. Luiz, como você vota? Divergência. Ana, como você vota? Eu acompanho a relatora. Eu vou divergir também. Então, tá. A gente vai dar provimento, então, por conta do empate,
vai dar provimento ao recurso, vai manter a decisão mais favorável ao contribuinte por conta do empate, com base no artigo 19E. Então, fica a decisão da conselheira. Só um instantinho, gente. Rê, esse daí vale para os três, essa decisão? Vale para os três. Me ajuda, Renata. Você colocou assim, ó, para determinar o cálculo do valor. Posso colocar para determinar o recálculo? Claro. Recálculo, sim. Né? Recálculo. Ótimo. Deixa eu até arrumar aqui. O recálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel, vírgula, objeto do questionamento. Recálculo. Uma jovem empregada na construção do imóvel, objeto de questionamento, em consequência das contribuições sociais cobradas, sejam revistos aplicando-se o código correspondente a cada um do imóvel em função de suas características da destinação do galpão industrial. Eu estou querendo simplificar um pouquinho aqui, ó, para facilitar, colocar assim, ó, você colocou assim, em consequência das contribuições sociais cobradas, sejam revistos. Eu estou pensando em colocar assim, ver se concorda, tá? Determinar o recálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel, objeto questionamento, aplicando-se o CUB correspondente, e só vou para o CUB, aplicando-se o CUB correspondente, porque se a fiscalização recalcular a mão de obra, com base nesse novo CUB, obviamente que ela vai calcular as contribuições com base nessa nova mão de obra, né? Pode ser, Renata? Peraí, de onde você parou? Peraí. Ficaria assim, ó, determinar o recálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel, vírgula, objeto do questionamento. Tá. Do questionamento. Aí, eu tiro essa parte intermediária e escrevo, aplicando-se o CUB correspondente ao enquadramento. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou colocar assim, eu posso também correspondente ao enquadramento do CUB era bom falar qual que é esse CUB, né? Então, eu não quis falar porque eu, não, honestamente, não tinha certeza se era aquele apontado pelo
o que o contribuinte fala, O que ele falou, se era 4,85. Não digo, não precisa falar o número, mas é o cume de galpão industrial. De galpão industrial, foi o que isso eu sabia que era isso. Foi o que a gente decidiu, né, no final, se fosse provido o recurso. Posso deixar assim, ó, aplicando-se o CUB referente a galpão industrial? Sim, que é o que está na norma. Isso foi exato, é pavilhão industrial. Na verdade, projeto galpão industrial corresponde galpão, projeto galpão industrial. Aplicando o CUB referente ao projeto. Que é o 346 galpão industrial. Se você puser galpão industrial, vai dar certo. Tá, referente a galpão industrial. Galpão industrial, que é o 346, inciso 4º. Tá. Porque ó, a gente está dizendo que está dando provimento ao recurso, tá? Quem for no teu voto vai ver por que está dando provimento. Está acatando o entendimento do contribuinte, né? E aqui vai ficar assim, ó, foi dado provimento ao recurso para determinar o recálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel, objeto do questionamento, aplicando-se o CUB referente ao galpão industrial. Tá. Aplicando-se o CUB. Eu posso até colocar assim, ó, aplicando-se o CUB pleiteado pelo recorrente, o qual corresponde ao galpão industrial. Pode ser? Tá bom. Pleiteado pelo recorrente. O qual correspondente Correspondente a galpão industrial. Corresponde a galpão industrial. Galpão industrial. Pronto. Tá, daí fica bem enxuto e bem fácil de entender. Tá. Então ficou assim, colegas, a decisão final ficou assim, ó. Por determinação do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, foi dado provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do valor da mão de obra empregada na construção do imóvel, objeto do questionamento, aplicando-se o CUB pleiteado pelo recorrente, o qual corresponde a galpão industrial. Pode ser assim? Pode? Pode, né? Então, tá. E essa decisão vale para os três, né, Renata? Sim. Craig, você está ouvindo a gente ou você... Tua imagem travou. Travou, foi? Ah, tá. Esqueci de dizer, vencidos. Vou recarregar para quem mais está ouvindo. Francisco. Eu acho que não travou, não, é porque, como diz Márcio, às vezes ele fica estático mesmo, né? O Gregório às vezes engana a gente brigando de estátua ali, não dá para saber se travou ou não. Colega, só incluir aqui que faltou dizer, né? Vencidos os conselheiros, né? Tal, Francisco, Márcio, Luiz e Dene. Tá. Teve um outro processo, colegas, que saiu de pauta ontem, esse é com vista, né? Processo de minha relatoria. Mas a gente vai retomar aquele outro processo amanhã daí, tá bom, colegas? Amanhã a gente retoma.
amanhã de manhã. Ok, então podemos passar para a pauta da manhã de hoje, né? Daniel, esse 178, você pediu que ia dar uma olhada sobre o negócio da retificação lá, vai ficar para amanhã ou vai discutir? Você já tem uma convicção do Hans, da DRJ, a DRJ... 178 saiu em vista, a volta no mês que vem. Não foi vista de mesa, não? Não. Não. Para voltar no próximo mês. Beleza. Esse caso é um caso um pouquinho mais complicado, né? Essa retificação da DITR em sede de contencioso, a gente tem que analisar um pouco mais. Então, ficou para o mês que vem. Então, vamos dar sequência aqui à nossa pauta. A pauta, nós estamos dia 9. Tá. Nossa, cheio aqui. É difícil você chegar no dia certo aqui, é muito processo. Tá. Então, item 364 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. Aqui, colegas, são vários processos do Rafael, tá? Vários do Rafael, não são paradigmas, né? Mas quando eu fui fazer a pauta, eu verifiquei que eram processos, né, Rafael, tranquilos, assim, que dá para fazer um na sequência do outro. Então a gente acabei juntando eles num lote para a gente agilizar. Eu até comentei quando eu estava montando a pauta para o Rafael, para não se assustar no dia de ver um monte de processo. Mas ele mesmo ele concordou que são processos que dá para a gente fazer assim na sequência. Então, colegas, já estão lá, né, Rafael? Estão disponíveis, ó. Deixa eu pegar, então, o processo e a gente já começa o julgamento, colegas. Rafael, pode, então, começar a leitura. Nós estamos começando pelo item 364 da pauta, o contribuinte é MGS, Empreendimentos Imobiliários Limitado. O relator é o conselheiro Rafael. Rafael, então, pode passar a leitura do relatório de voto e, sempre que possível, se puder fazer um resumo para nós, a gente agradece. Pode começar, então. Bom, tratou-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, com o fim de extinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. De acordo com o acórdão número 1493674, proferido pela terceira turma Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, folhas 43 a 49, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, folha 58 a 59, e documentos, folha 62 e 66, pelo qual protestou pela reforma da decisão. Sem encontrar razões ao relatório. Esse daqui, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, porque é o seguinte, em recurso, ela alegou como preliminar que entregou a GFIP competência 213 em 24/2 de 2013, às 12 horas, 14 minutos e 41 segundos, conforme consta em protocolo de envio e um número de controle, tem a chave de controle. Antes mesmo do prazo, que seria dia 7 de março de 2013. Tá? Só que, quando feito o controle do levantamento pela Receita, constou uma outra chave de entrega,
Tá? Se vocês olharem ali no relatório, no início do voto ali, tem a diferença das duas chaves de confirmação de entrega. As folhas 62 e 63 foram juntados os comprovantes de envio do arquivo, conectividade social, conforme a reprodução do documento abaixo. E aqui aparece, prezada cliente Patrícia Moreno Coutinho, número tal, seu arquivo tal, foi armazenado na caixa, tal, dia 24/2/2013, às 12h17. E confirma embaixo a chave de envio. Tá? Aí, quando do recurso, além dela bater de novo nessa tecla, ela informa que dia 16/7/2013, ela realizou o pagamento desse débito e apresenta o comprovante de arrecadação, certo? Tá aqui, ó, multa por falta ou atraso na entrega da GFIP, o código 1107. Então, eu estou convertendo o julgamento, volto para converter o julgamento em diligência, para que sejam os autos devolvidos à Secretaria da Receita Federal de Origem, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para se realize a conferência do protocolo, aí tem o número da chave, folha 6263, no sentido de confirmar o respectivo recebimento. Também confirmar se houve o pagamento apontado, folha 71. São duas situações. Ela tem uma chave de conectividade da Caixa, datada de 24 de fevereiro, ou seja, antes do prazo do envio do documento, e a confirmação. E depois ela tem uma confirmação de pagamento da multa. Então, eu estou voltando para que se confirme isso. Aqui é multa decorrente do atraso da entrega da GFIP. Isso. E ela foi, depois do recurso, ela apresentou esse comprovante aí de pagamento dessa multa. Não, ela apresentou antes da impugnação. Só que deve ter sido julgado, talvez como um paradigma ou algo semelhante, e não especificou esses detalhes. Enquanto vocês estão refletindo, eu estava lendo aqui o artigo 18, só uma reflexão enquanto os outros estão pensando. O artigo 18, quando ele fala em conversa do julgamento de diligência, ele não menciona o plural, mas ele menciona o singular. Ele fala autoridade julgadora, que determinará de ofício a realização de diligência ou perícia quando entendê-las necessárias, indefinidas se considerar prescindíveis e impraticáveis. Eu sempre tive por mim esse pensamento de que, como cada um é atribuído um processo e cada um é designado à relatoria de um processo, ele é a autoridade julgadora deste processo. Depois isso é submetido ao colegiado. Eu nunca achei, desde a DRJ, que a diligência deveria ser julgada em colegiado, mas que a diligência deveria ser julgada monocraticamente, já que a convicção é do julgador, e, eventualmente, mesmo outros membros do colegiado poderiam também converter individualmente diligência se julgarem necessários, dependendo de cada feito. Eu nunca achei que a resolução deveria ser trazida para conselho, para colegiado. Inclusive, despacho não é, né? E muitas vezes o despacho, ele tem a mesma finalidade da conversão em diligência. Eu acho que, às vezes, o Dênio eu acho que está travado. Eu acho que, às vezes, isso até consome nosso tempo de julgamento. Por isso, eu já até antecipo meu voto, de plano me filio com o Rafael. Eu acho que conversão de diligência é um direito do julgador, quando ele julgar necessário para melhor resolver a lide. Então, de plano, já antecipo meu voto, é favorável à conversão, Rafael. Deni, microfone desligado. Isso. Não sei se vocês viram, eu caí um instantinho aqui, tive que rotear pelo celular. É o plano B, tô de volta. Só uma coisa, Rafael, esse valor aqui é de uma competência só? Uma competência. A fiscalização do ano todo é só uma competência, só fevereiro. Aí a fiscalização diz que não teve entrega de GFIP nessa competência? Foi entregue a destempo, foi entregue em 2014. Tá. Só que ela, junto com o comprovante, ela entregou a chave dentro do prazo. Né, 24 de fevereiro de 2013, o prazo era 7 de março. Tá, perfeito. Colegas, alguém quer fazer algum comentário em relação a esse voto? Alguém diverge do relator? Tu chegou a ouvir meu comentário, Dênio, ou caiu para ti?
Quando eu estava me restabelecendo, eu vi o final do comentário. Você está de acordo com a diligência. Não, eu estava falando ao início que o artigo 18 do PAF, ele menciona singularmente a autoridade julgadora. Ela, a pessoa que é atribuída à relatoria do processo é a autoridade julgadora e nós somos conselho. Quem deve decidir a diligência ou não é sempre a autoridade julgadora, é aquela pessoa que foi atribuída à relatoria. E eu nunca achei, desde os meus tempos de DRJ, que diligências deveriam ser trazidas para ser julgadas em conselho. Porque quem tem que firmar o convencimento em determinada matéria é quem está atribuído o julgamento, é o relator do processo. Tanto é verdade que a gente pode despachar um processo para instruir um documento com algo sem nenhuma anuência do conselho. Eu posso mandar um despacho, olha, confirma isso para mim, ou isso, aquilo. Não sei se é até prudente, até pensei nisso agora, talvez nos casos em que a gente fosse, por exemplo, juntar um AR, ou juntar uma tela do CIPT, a gente pudesse já decidir aqui em conselho, em conjunto, que a gente só mandasse por despacho, até diminuiria a pauta, tornaria uma pauta mais enxuta. Veja, colegas, toda vez que o processo não está pronto para ir para julgamento, está faltando um documento importante, falta um pedaço do recurso, um pedaço de divulgação, ele tem que ser baixado em diligência. Quando ele estiver pronto para a pauta, aí ele vem. E aí, agora, nesse caso aqui, poderia, não sei, né, às vezes, pro relator, está faltando alguma coisa, né? Mas daí, com 16 olhos olhando o processo ali, né? 8 pessoas olhando, de repente alguém encontra alguma informação ali que supre aquela falha, né? Mas, claro, tem situações que nem pode vir para a pauta, né? Quando falta um pedaço do processo e tal. E a gente tem mandado mesmo para a unidade de origem sem pautar, eu concordo com você, é assim que tem que fazer. Mas, às vezes, Márcio, a gente faz um voto e a gente entende que está tudo certo, dá para votar. Só que chega aqui, algum colega olha e fala, mas esse documento que você está aceitando, eu acho que a DRJ, sei lá, que a fiscalização não viu, ou que talvez tenha alguma falha que precisa que a fiscalização confirme. Aí, nesses casos, não tem jeito, a gente tem que colocar em julgamento para ver se todos concordam com, né? Então, não tem como padronizar e não ter mais essa conversão de diligência de julgamento e ser feito só antes, né? Às vezes o processo vem, porque o relator acha que está ok, e traz, né? Até porque nesse caso aqui, de repente podia, quem sabe, né? Algum hoteleiro poderia entender aqui que não precisaria baixar, né? Mas aqui nesse caso eu concordo também de baixar. Eu não concordo, não, Jane, contigo, porque o artigo 18 é bem claro, é a autoridade julgadora e o PAF, a lei do PAF, o decreto 70.235, que é uma lei, na verdade, tem força de lei, ele quando ele quer mencionar conselho, ele fala turmas, ele fala sessões, ele tem o plural, entendeu? Quando ele fala autoridade julgadora, eu acho que é sempre o Rafael. Inclusive, eu vou antecipar aqui para a turma que eu estou pensando aqui comigo, eu vou começar a pôr em prática. Eu não vou mais trazer resoluções para ser julgadas em conselho, porque eu que tenho que firmar meu convencimento e depois eu tenho que formar meu voto. E se vocês não concordarem com o meu voto, aí eu acho que é muito possível, muito prático, que também seja novamente convertido em diligência, se for o caso, para restaurar um outro documento. Mas tudo bem, a gente pode concordar e discordar nesse ponto. Mas a minha interpretação do artigo 18 é essa. Mas você não discorda que a turma tem competência para converter em diligência, né? Com certeza, todos somos autoridades julgadoras, mas quando ele fala o artigo 18 ali, inicialmente ele só está falando do relator. O que eu estou falando é só para tornar mais enxutas as nossas pautas. Quando o relator estiver em dúvida, ele baixa em diligência, ou ele despacha para a unidade de origem e não traz para o conselho, aí fica muito inchado nossa pauta. Hoje, por exemplo, eu tenho uma resolução que é como já está pronta, então eu vou apresentar, mas eu baixar em diligência, julgar para juntar um AR, ou para juntar uma tela do CIPT, ou para pesquisar uma informação, eu acho preciosismo. São 10, 15, 20 minutos que a gente perde. Nesses casos que você está relacionando, com certeza, né? O ideal mesmo é que o conselheiro já mande lá para a unidade de origem, né? Faz um despachinho, manda para mim, eu mando para lá e fica tudo certo, né? Eu concordo com você nesse ponto. Então tá, colegas, em relação a esse item 364, o conselheiro relator, então, está convertendo o processo
em diligência, convertendo julgamento em diligência. Alguém diverge? Não. Alguém diverge? Não, né? Dani, eu só falar, eu concordo com o que o Márcio falou. Eu acho que é uma coisa que o CARF deveria pensar de forma estrutural mesmo, até para agilizar os julgamentos e mudar a dinâmica, né, do processo. Assim como dentro do judiciário existem várias decisões que são monocráticas, eu acho que converter em diligência, despacho, é algo que o conselheiro tem propriedade de fazer sozinho, sem trazer julgamento. Sim, sim. Não, mas nesse ponto eu concordo. Veja, você, Ana, pegou um processo. Você vê lá, quando está fazendo o teu voto, pô, tá faltando um documento que a DRJ, que a DRF esqueceu de colocar nos autos. Não precisa vir para julgamento. Você faz o passo, Dene, tá faltando um documento que para mim é importante e tal, eu gostaria que fosse encaminhado para a DRF para que fosse instruído. Tranquilo, faz um despacho, manda para mim, eu encaminho para a DRF, isso é feito normal, vocês não precisam trazer, né? Só para um caso hipotético, só para concluir esse raciocínio, imagina só se o Rafael está em dúvida, né? Aí ele traz para o conselho, aí o conselho decide. Não, mas a gente não está em dúvida. Mas o próprio autoridade julgadora, o relator estava em dúvida, ele pode não conseguir converter em diligência para sanar a própria dúvida, porque o restante do conselho não está em dúvida. Ou seja, é como se a gente desprivilegiasse o artigo 18, porque a autoridade julgadora, ele que julgou necessário, né? E aí a gente poderia estar suplantando esse juízo de discricionariedade, que é um dos poucos juízos de discricionariedade que a lei nos dá, e porque outras pessoas não tiveram dúvida, por exemplo. Mas quem tem que tirar essa dúvida é ele, que é o relator. Isso. Mas pode também acontecer da turma convencer ele, né, de que não precisava, né, da diligência, né? Pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. O ideal mesmo é sempre que precisa instruir o processo com alguma informação, se for possível, não trazer para a pauta e encaminhar direto é melhor. Concordo com você, tá? Concordo com você. Com você e com a Ana. Tá. Então vamos lá, colegas. Esse foi o 364. 364. Agora. Deixa eu só, Dani, por favor, só em relação ao que foi colocado aí, eu estava olhando aqui, só para a gente não ter detalhe, eu concordo também com essas posições aí dos colegas. Agora, no manual do conselheiro teve o item 226, realização de diligências e perícias. As diligências e perícias são aprovadas pela turma sob a forma de resolução, aqui na página 78. Ok, é um manual. Se a gente passar a vida inteira seguindo o manual, as instituições nunca vão evoluir, nunca vão mudar, nunca vão melhorar. Então, eu acho até quando vem uma pessoa e traz uma sugestão que pode melhorar toda a instituição, todo o órgão, toda a estrutura, como eu acho que é a do Márcio, eu acho que é uma coisa que pode ser levada adiante e, quem sabe, mudar no futuro, mudar o manual, mudar o regimento e melhorar até o andamento para todo mundo, né? Não, eu concordo com a posição, só tô colocando que existe isso aqui, né? Tem alguém que está com o microfone aberto digitando. Mas olha, gente, eu quase todo mês eu recebo despachos de vocês pedindo para baixar o processo de diligência para instruir com alguma coisa, né, com alguma informação, né? Isso já é um procedimento comum, né? Já é comum, né? Mas então tá, vamos... Isso é uma orientação antes na indicação da pauta. Para você indicar para a pauta, tem a orientação para você analisar o processo e não precisa instruir antes da indicação. Questão de documentos, de CIP, essas questões todas, né? Deni, você travou de novo. Deu uma travada bem forte agora mesmo.
Mas eu vou logo até avisando para vocês, raramente vocês vão ver agora eu trazendo alguma diligência, alguma conversa, eu vou tentar resolver da maneira mais prática, em despacho mesmo. Acho incrivelmente desgastante, porque a gente vai ler o processo 2 vezes ainda, né? A gente lê o processo numa toada, baixa diligência, volta a ler de novo o processo, voltou de diligência, refaz o relatório, pode ter um outro conselheiro, tem que ler de novo. Quando eu puder baixar em despacho, porque eu infelizmente não tinha prática, eu vou começar a fazer. O Dani voltou. Ô, Márcio, mas como é que fica a questão de indicação de processo daí com horas para vocês? Nesse processo não é indicado. Eu tenho feito isso com rotina, de despacho. Não, tudo bem, mas é que eu falo assim, nós, contribuintes, temos que indicar 126 horas igual vocês, sob pena de não ter o pagamento. Não, você indica outros processos. Isso aí só quando ele retornar. Quando ele retorna para a sua caixa. É como se ele estivesse entrando ali a primeira vez. Começa a contar o prazo novamente dali. Aí você indica outros processos que você tem na caixa. Então, o prazo, tudo bem, Chico, mas as horas, quando você converte o processo em diligência, quando ele volta, ele não volta com a hora original. Diligência, diligência, se eu não estou enganado, ou são 2, que é igual a embargos, ou são 4 horas, que são horas mínimas. Quando você converte, você perde. Não, eu não estou me referindo à diligência, não. Eu estou me referindo a quando você analisa o processo antes de indicar para a pauta, e um AR que está faltando lá, uma tela de CIT, está faltando uma comprovante de pagamento, antes de você indicar. Mas aí o processo sai da sua caixa, retorna, quando ele retornar para a sua caixa, é que você faz a indicação das horas. Posso retomar aqui o 365? Só um pouquinho, Rafael. Só um instantinho. Luiz, você está ouvindo a gente, Luiz? Estou. Tá. Pode começar, Rafael. Espera aí que o Márcio travou agora. O Márcio travou. Ana, tira a foto, Ana. Agora que é bom tirar. Pronto, posso retomar o 365? 365, pode tomar. Vamos lá, 365, na mesma discussão, envio da GFIP à Destemp. Tratou-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, com o fito de extinguir o crédito tributário constituído mediante auto-infração. O acordo número 1480-844, proferido também pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, folhas 2429. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 36 a 40, que protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário, folhas 36 a 40, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Daqui a gente, novamente, enfrentamos os princípios constitucionais. Ele alega decadência. Bom, por ser obrigação acessória, passa a aplicação da súmula CARF 148. Assim compreendido, trata-se de declaração referente à competência, ano calendário 2010. Pelo seguinte, a atuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 10/12/2015, folha 20. Anteriormente, a confirmação da decadência pleiteada. Então, nego o provimento dessa questão. Aí eu exponho sobre a questão da obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, da multa, em consequência do descumprimento dessa obrigação acessória. Ele fala em denúncia espontânea, que pacífico a gente apresenta, tem a súmula CARF número 49, e a responsabilidade objetiva do agente para o lançamento. Por fim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente.
Colegas, então, em relação ao item 365 da pauta, do contribuinte Carvalho e Casamata, consultório de nefrologia limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer um comentário antes? Não? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 365 da pauta, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 366 da pauta. O contribuinte é TIC Serviços Odontológicos Limitada, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, pode iniciar a leitura do relatório e do voto. Olá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, conflito de distinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. O acordo número 1494728, proferido pela terceira turma também da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto. Tá? Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 48 a 66, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário de folhas 48 a 66 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui enfrentamos novamente os princípios constitucionais. Ele alega decadência, então, por ser obrigação acessória, curvamos a súmula 148 CARF. Assim compreendido, trata-se de declaração referente à competência, ano calendário 2012. Por conseguinte, a atuação na hora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 22 de maio de 2017, repetindo, ciência do lançamento se deu em 22 de maio de 2017, anterior à consumação da decadência pleiteada. Logo, nego voto por negar esse pedido. Expõe sobre a obrigatoriedade da GFIP e a apresentação em tempo e a consequente multa por causa da obrigação desse tempo. Aqui também, deixa eu ver, ele alega denúncia espontânea, a gente já bati dessa matéria aqui de acordo com a súmula 49 do CARF, e a responsabilidade objetiva do agente em fazer o lançamento. Por fim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. O computador está meio lento hoje aqui. Colegas, em relação ao item 366 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 366 da pauta, a decisão da turma acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 367 da pauta. O recorrente é condomínio do edifício Maria Gomes Martins. O relator também é o conselheiro Rafael. Rafael pode então passar a leitura do relatório e do voto. Ok. Traço de recurso voluntário, depois contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. Novamente a mesma matéria, o acórdão aqui é o número 1493672, também proferido pela terceira turma de Ribeirão Preto. Juramento. Acórdão de folhas 28 a 34. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 46 a 54, no qual protestou pela reforma da decisão. Admito o recurso,
por ser tempestivo e atende os demais requisitos. Enfrentamos aqui os princípios constitucionais. Alega decadência, então vamos ao ponto. Tratando-se de declaração referente à competência de dezembro de 2013, a atuação na hora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento deu-se em 16 de maio de 2018. Lembrando, competência 13 de 2013, que a de 2014 está dentro do prazo sem qualquer nulidade ou vício. Da obrigatoriedade da GFIP, quando da apresentação em tempo, e consequente multa por falta da apresentação a destempo. E por fim, o condomínio alega a questão da denúncia espontânea, no qual a gente remete a súmula CARF número 49 aqui. No final, eu voto no mesmo modo para negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok. Em relação ao item 367 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto, em relação ao processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 367 da pauta, a decisão ficou: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 368 da pauta. O recorrente Arraquis, né? Arraquis Serviços Limitada. Relatório do voto. Ok. Traço de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. O acórdão recorrido é o número 14.94.732, também proferido pela terceira turma de julgamento de Ribeirão Preto. Intimada do acórdão de folhas 3642, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 52 a 70, no qual protestou pela reforma. O recurso voluntário, folha 52 a 70, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Aqui enfrenta os princípios constitucionais, novamente. A decadência aqui da lei de matéria preliminar dentro do mérito. Então, por se tratar de ano calendário 2012, o lançamento deu-se em 16 de maio de 2017, ou seja, anterior à consumação da decadência pleiteada. Razão pela qual eu voto por negar esse pedido. Aí expõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da GFIP e a consequente multa no caso de apresentação fora do prazo. Quanto à denúncia espontânea, vou me remeter aqui à súmula CARF número 49, sem nenhuma outra matéria, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Em relação ao item 368 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo, em relação ao voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 368 da pauta, ficou decidido o seguinte: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item 369 da pauta. A recorrente é TMP Informática Limitada, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Obrigado, Gregório. Traço de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. O acordo recorrido é o número 14.94.790, também da terceira delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, folhas 32 a 38. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, folhas 45 a 63, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário, 45 a 63,
é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Aqui enfrentamos os princípios constitucionais. Alega a decadência, por se tratar de competência referente ao ano de 2010, ano calendário de 2010. A ciência do lançamento deu-se em 10 de dezembro de 2015, ou seja, anterior à consumação da decadência, razão pela qual voto por negar a decadência pleiteada. Entro no mérito da obrigatoriedade da apresentação da GFIP e a consequente multa por descumprimento dessa obrigação. Quanto à denúncia espontânea, destaco aqui novamente a súmula CARF número 49. E, por fim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 369 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 369 da pauta, ficou assim decidido. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item 370 da pauta. O contribuinte é Assiscom, Assessoria em Sistemas de Comunicação Limitada. Item 370. O conselheiro ainda é o relator, é o conselheiro Rafael. Rafael, pode então passar a leitura do relatório do voto. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Alguém está cortando grama no jardim aqui embaixo, então... Eu estou ouvindo muito bem, tua voz está bem limpa, bem clara. A imagem travou, Dani. A minha imagem travou, mas minha voz continua a mesma? Deixa eu abrir e fechar a minha... Voltei? Voltou, tá. Bom, vamos lá. Traço de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. O acordo atacou o acordo número 1494774, também proferido pela terceira turma da Delegacia Regional Federal de Julgamento de Ribeirão Preto. O acordo de folhas 43, a intimação do acordo de folhas 43 e 49, a recorrente interpôs recurso voluntário, folha 55 a 73. Da admissibilidade do recurso, admito, uma vez que tempestivo e atende os demais requisitos. Aqui enfrentamos os princípios constitucionais. A decadência, por se tratar de ano calendário 2010, e a intimação do lançamento deu-se em 10 de dezembro de 2015, ou seja, anterior decadência. Então, aqui eu nego provimento à questão da decadência. Expõe sobre a obrigatoriedade da GFIP e a consequente multa quando do descumprimento. Ele enfrenta a questão da denúncia espontânea e aqui destaca a súmula CARF número 49, novamente. E, por fim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Então, em relação ao item 370 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 370 da pauta, ficou acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 371 da pauta. O recorrente é condomínio do edifício Carrara. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo número 1492241, proferido pela terceira turma também, de julgamento de Ribeirão Preto, folhas 29 a 34. Intimada, recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 43 a 44, e documentos, folha 48 a 50.
no qual protestou pela reforma da decisão, sem contra-razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Dos documentos apresentados, folhas 48 e 50, eu admito eles. Voto por conhecer os documentos apostados nos autos da recorrente quanto à interpretação do recurso. Aqui destaco os princípios constitucionais por eles alegados. Do mérito da GFIP, na obrigatoriedade da apresentação dela, e a consequente multa por não apresentação ou a destempo, vamos dizer. A recorrente aqui afirma que, em recurso, que o débito tributário foi pago, documentos apresentados em recurso voluntário. Todavia, como expôs acima, o fundamento do lançamento tributário se deu em razão da entrega da GFIP a destempo. Ele alega, e os documentos que ele apresenta, que eu admito, é o pagamento do tributo. Tá? Mas não houve o pagamento da multa, diferente daquele outro caso, primeiro meu relatado hoje. Então, voto por manter a decisão recorrida. Tá? Então, por final, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Destacando, aqui não é comprovante do pagamento da multa, é comprovante do pagamento da obrigação principal. Entenderam, né? Entendi, sim. Colegas, em relação ao item 371 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Tá o processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 371 da pauta, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar voluntário. Agora vamos passar para o item 372 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. O contribuinte é Otávio Falchetti. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo número 0294035, proferido pela 8ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, de folhas 13 a 16. Intimado, o recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 24 a 26, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui enfrentamos os princípios constitucionais, a obrigatoriedade da apresentação da GFIP, e a consequente multa, a responsabilidade. Nesse caso é o mesmo, ele alega que houve pagamento do principal, mas a entrega da GFIP foi a destempo. Então, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Só um pouquinho, Rafael. Então, colegas, em relação ao item 372 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Alguém diverge do voto relator? Também não. Então, em relação ao item 372 da pauta, ficou decidido pela turma o seguinte: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, eu tenho sempre perguntado se alguém diverge do relator, tá? E daí eu já pronuncio o voto. Eu não estou falando que eu também acompanho o relator, mas sempre que eu perguntar para vocês é que eu estou acompanhando também, tá? Quando eu não acompanhar, eu vou me manifestar.
Tá, agora vamos passar então, Rafael, a mais um item de sua relatoria, que é o item 373 da pauta. O contribuinte é Lopes e Ramos Comércio de Pedras Decorativas Limitada. Pode passar a leitura do relatório do voto. Trate de recurso voluntário interposto contra o acórdão número 1496465, proferido na terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, de folhas 30 a 32. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, folhas 35 a 47, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário, folhas 35 a 47, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui a gente enfrenta os princípios constitucionais, expõe a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, a multa pelo descumprimento dessa obrigação. Ele alega que houve o pagamento da obrigação principal, mas não entrega a GFIP a tempo. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok. Então, em relação ao item 373 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, a decisão da turma ficou, em relação ao item 373, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 374 da pauta, do contribuinte SM Almeida. O relator ainda é o conselheiro Rafael. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. O 37... Agora é 374. Dele confirmando, 374, não é SM, né? Traz de recurso voluntário, interposto contra o acórdão número 293893, proferido pela 8ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, de folhas 35 a 38. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 45 a 46, e documentos, folhas 47 a 65. E protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. No relatório, o recurso voluntário de folhas 45 e 46 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Traz os documentos de folha 47 e 65, junto com o recurso voluntário, seriam os comprovantes de pagamento da obrigação principal. Então, eu admito, voto para admitir eles. Aí enfrentamos os princípios constitucionais, a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, a consequente multa pelo não cumprimento da obrigação acessória. A recorrente afirma em recurso que o débito tributário foi pago, documentos apresentados com recurso voluntário. Todavia, como expôs acima, o fundamento do lançamento tributário se deu em razão da entrega da GFIP a destempo, obrigação acessória. Razão pela qual voto por manter a decisão recorrida. Por fim, eu disposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok. Em relação ao item 374 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator? Comentar o processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 374 da pauta, a decisão da turma vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 375 da pauta. 375 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. O recorrente é Panificadora Cuiabá Limitada. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Prazo de recurso voluntário interposto contra o acórdão número 1492155 da terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, de folhas 27 a 33.
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 41 e 46, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Aqui enfrentamos novamente os princípios constitucionais, expõe sobre a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP e a consequente multa por descumprimento dessa obrigação acessória. Alega a denúncia espontânea, neste caso, no qual a gente apresenta, nós temos aqui a súmula CARF, número 49. Aqui alega anistia e remissão, de acordo com a Lei 13.097 de 2015. Segundo o que consta no processo, em 17 de maio de 2018, houve a ciência do auto de infração lavrado em face da entrega de intempestiva da GFIP, com o movimento do ano calendário 2013, cujos termos finais de apresentação seriam os meses respectivos de janeiro de 2014 em relação a dezembro de 2013, visto que houve pagamento de folha, base de cálculo. Contudo, os documentos somente foram remetidos em 7 de novembro de 2014, folhas 20. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Por fim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 375 da pauta, o 375 da pauta, o relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Alguém diverge do voto do relator? Não. Eu só gostaria de fazer um comentário. O relator ele está resumindo, sendo célere ali, né? Está tratando os pontos mais importantes dos votos, mas eu estou vendo os teus votos aqui, Rafael, tão bem feitos, bem fundamentados, né? O contribuinte, quando tiver acesso aos votos mesmo, vai ver que está bem feito, bem caprichado, com bastante informação, né? Então, em que pese você ler com uma certa celeridade, mas o voto está bem feitinho, assim, então parabéns pelos seus votos, tá? Rafael, tem mais alguns processos para finalizar esses seus. Você está com fôlego para seguir? Está com fôlego? Está com fôlego? Então tá. Senão a gente pegaria de um outro conselheiro. Não, se ele quiser, eu posso dar uma pausa, tem um bem rápido. Eu sei que eu estou logo depois do Rafael, mas é só me oferecendo para descansar a voz do meu colega. Ô, Márcio, eu vou fazer o seguinte, o 376, o 377 e o 378, os próximos três, são no mesmo ritmo. Aí depois eu vou pegar três que talvez tenha alguma discussãozinha. Aí, na hora que eu acabar esses três, faz os teus, daí a gente volta para os meus. Pode ser? Pode ser, presidente? Pode ser sim. Obrigado, Márcio. Então, você vai fazer o 376, 377 e 378, né? E aí fazemos o do Marco. Perfeito. Beleza, obrigado, Márcio. Tá, então, colegas, o conselheiro relator agora vai, então, fazer a leitura do relatório de voto do item 376 da pauta. Pode fazer a leitura, então, Rafael. A recorrente é Sírios de Empreendimentos e Participações Limitadas, traço de recurso voluntário interposto contra o acórdão 1492142, proferido pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal de julgamento em Ribeirão Preto, de folhas 23 a 29. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 41 a 66, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões ao relatório. O recurso voluntário de folhas 41 a 66 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui enfrentamos os princípios constitucionais, expor sobre a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP e a consequente multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória. Alega denúncia espontânea, que vamos destacar novamente a súmula CARF número 49, sobre a anistia e remissão, de acordo com a Lei 13.097 de 2015, destaca lá no final. Segundo o que consta no processo, em 4 de maio de 2018, repetindo, em 4 de maio de 2018,
houve ciência do auto de infração lavrado em face da entrega intempestiva da GFIP, ano calendário 2013, cujos termos finais de apresentação seriam nos meses respectivos em janeiro de 2014, em relação a dezembro de 2013, visto que houve pagamento de folha base de cálculo. Contudo, referidos documentos somente foram remetidos em 31 de outubro de 2014, folha 8. Pelo seguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. E, por fim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu como eu voto, presidente? Ok, o conselheiro relator, então, em relação ao item 376 da pauta, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item 376 da pauta, ficou assim a decisão da turma. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 377 da pauta. O contribuinte é BN Capital Partners Locação de Veículos Limitada. O conselheiro Rafael pode então fazer a leitura do relatório e do voto. Tá, só um minutinho, está abrindo aqui, presidente. Processo de recurso voluntário interposto contra o acordo número 0294019, proferido pela 8ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, de folhas 22 a 27. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 32 a 42, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Enfrentamos aqui os princípios constitucionais novamente, expõe sobre a questão da obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, a multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória, da denúncia espontânea, vou destacar novamente a súmula CARF número 49, e quanto à anistia e remissão tributária de acordo com a Lei 3097/2015, alegada, segundo consta, o auto de infração lavrado em face da entrega intempestiva da GFIP com o movimento no calendário de 2010, visto que houve pagamento da folha de salário, base de cálculo e fato gerador da contribuição previdenciária. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. E, por fim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente? Ok. Em relação ao item 377 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Alguém alguém diverge do relator? Também não. Então, em relação ao item 377 da pauta, a decisão da turma vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 377 da pauta. Vamos passar agora ao item 378, e daí na sequência faremos aquele voto do Márcio. O 378 também é do conselheiro, de relatoria do conselheiro Rafael, e aqui o contribuinte é o Geraldo L. dos Santos Costa. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo número 0295617, proferido pela 8ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, de folhas 11 a 13. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 18 a 19, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos, deve, portanto, ser conhecido. Enfrentamos os princípios constitucionais, expõe sobre a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP e a consequente multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória.
Ele alega... Ah, tá. Aqui a recorrente afirmou que houve pagamento do débito principal. Todavia, se trata de lançamento por entrega a destempo da GFIP. Tá? Então, por isso que eu mantenho o mérito voto por manter o mérito do lançamento. Alega denúncia espontânea, destacar aqui novamente a súmula CARF número 49. Por fim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok. Em relação ao item 378 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Alguém diverge do voto relator? Também não. Então, em relação ao item 378 da pauta, o resultado vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos dar um descanso para a voz do nosso colega Rafael, e vamos fazer, depois, Rafael, você ainda tem o 379, 380, 81, 82 e 83. Não são muitos, né? A gente consegue depois fazer os teus. Agora temos um item do Márcio, do conselheiro Márcio, é o item 384 da pauta. O contribuinte é Unifísio, Unidade de Fisioterapia Limitada. Já está disponível lá o teu voto, né, Márcio? Sim, presidente. Ok, então pode passar a leitura do relatório e do voto. Se puder fazer um resumo também, fique... Tudo bem. Obrigado. Pode começar. Lançar uma NFLD, empresa, SAT-RAT terceiros, referente ao período de 9 de 2001 a 3 de 2007. Basicamente, o recorrente, nas suas razões, ela reapresenta a documentação probatória trazida na impugnação e solicita sua reanálise. Vamos entrar no voto. A decadência, eu fiz um tópico aqui de ofício anterior, porque o contribuinte ele toma conhecimento do lançamento em 9 de janeiro de 2008. O lançamento recorda das competências de 9 de 2001 a 3 de 2007. Eu pesquisei o RADA, eu até botei RDA, mas na verdade é RADA. Eu pesquisei no RADA que houve recolhimento antecipado nessas competências aqui citadas. Então, 9 e 10 de 2001, 2 a 13 de 2002, 1 de 2003 e por aí afora, aí em diante. Essas outras aqui não são de interesse não vão ser alcançadas pela decadência. Petição denunciado 8 da súmula vingulante do STF, artigo 45 foi considerado constitucional, defende-se assim aplicar os lançamentos o prazo quinquenal do CTN. Aí eu fiz o meu clássico processo de cálculo de decadência. Primeiro, eu apliquei a regra do 173, natural, só para saber mesmo o que eu vou expurgar mais lá atrás. Então, de 9 de 2001 a 11 de 2002. E aí eu aplico a regra do 150 nas competências que houve recolhimento antecipado posteriores a estas, que também estão atingidas pela decadência de 12 e 13 de 2002. Lembrando que o lançamento tomou ciência, o contribuinte tomou conhecimento em 9 de janeiro de 2008. Portanto, as competências a partir de 1º de janeiro de 2003, a competência de janeiro de 2003 já não está atingida pela decadência, tampouco pela regra do 173, tampouco pela regra do 150, parágrafo 4º, independentemente de existência de recolhimento antecipado ou não. Assim, eu declaro a decadência do crédito tributário constituído de setembro de 2001 a 13º salário de 2002, inclusive. Como eu falei nas razões, no relatório, o contribuinte apenas recanta as mesmas argumentações e apresenta os mesmos documentos solicitando a reanálise. Aqui eu me valho do permissivo do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, e eu adoto os fundamentos da decisão recorrida mediante sua transcrição integral. Basicamente, então, vou fazer aqui uma breve leitura. Para comprovar a alegada divergência, traz somente planilhas com o cálculo das contribuições que julga corretas, sem qualquer prova documental que lhes dê lastro. Aí, um pouco mais abaixo, até porque aqui ele está falando de duas competências que já foram até expurgadas de lançamento, que foi 13 de 2001 e 13 de 2002. Nas demais competências contestadas, repita-se, o crédito tributário foi constituído por meio do documento declaratório de valores, GFIP, apresentado pelo contribuinte, não recolhidos as contribuições, nos termos do parágrafo 7º do artigo 33 da 8212. Juntamos cópias de consultas ao sistema da Receita Federal, e se verifica que os valores lançados coincidem com aqueles constantes das declarações feitas pelo notificado em GFIP. Quanto a estas competências, o notificado não trouxe qualquer GFIP com valores diferentes dos lançados,
Impossível, portanto, efetuar a revisão do lançamento com base apenas, repito, nas folhas de pagamento trazidas com a defesa, sem a prova de contabilização dos respectivos valores e a justificativa do erro nas declarações. É um processo bastante simples, era apenas um pedido de revisão, com conhecimento de ofício. Assim, eu voto por conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, e de ofício declaro a decadência do crédito tributário referente às competências de setembro de 2001, a 13º salário de 2002, esta inclusive. É como voto, presidente. Márcio, a primeira competência do lançamento é 9 de 2001, né? Tá. E aí termina em 12 de 2002, e aí mais o 13º, né? Tá. E essas competências de dezembro ali, porque teve antecipação de pagamento, não é pela regra no CRC 150, e esse recolhimento foi antes de iniciada a fiscalização, né? Antes de iniciada a fiscalização. Tanto que está em constante no RADA, né, que é o relatório de GPS. Uhum. Perfeito. Colegas, alguém gostaria de comentar esse voto do relator? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então... Só fazer uma consideração. Pode falar. Vocês entendem que faz diferença esse recolhimento antes ou depois da fiscalização para efeito de decadência? Não tem que ser feito de pagamento, né? Não, mas é que se o pagamento é feito depois de iniciada a fiscalização, para mim ele não serve como antecipação de pagamento, tá? Tem que ser um pagamento espontâneo, um pagamento sem que a máquina fiscalizatória tenha que ter sido acionada, entendeu? Se antes de iniciar a fiscalização ele fez um recolhimento, eu estou aceitando. Tanto é que, veja, tem o dia certo, né? Se o contribuinte atrasa 1, 2 dias e recolhe com atraso, paga os acréscimos legais, lá na frente é feita a fiscalização, aquele recolhimento não vai ser considerado como antecipação? Eu não vejo como não considerar, né? Entendi. Eu só consideraria, se fosse durante a fiscalização, pela inércia de 60 dias, né? Que ele readquire a espontaneidade. Entendi. Aí, nesse caso, eu reconheceria. Quando a fiscalização, ele toma conhecimento da fiscalização, ele é cientificado, mas a fiscalização se mantém inerte, né, por 60 dias. É isso que você está falando, né? Aí tudo bem, readquire a espontaneidade, né? Então, aí nesse caso aí, antes da fiscalização, então tá, colegas, só que é o seguinte, Márcio, no dispositivo, em vez de colocar a decadência em relação às competências de 9 de 2001 até, eu vou fazer como a gente tem feito, até a competência tal, né? Então, por exemplo, assim, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar o provimento ao recurso voluntário e reconhecer, de ofício, né? Será que eu coloco? Claro. Nesse caso, eu vou colocar de ofício, porque eu estou colocando negar provimento ao recurso voluntário. Porque senão fica estranho, né? Nega provimento e dá decadência, né? Só para deixar claro aqui que a gente está reconhecendo de ofício. De ofício. E reconhecer de ofício a ocorrência da decadência em relação às competências até... Eu acho que eu vou colocar 12 de 2002, inclusive o 13º salário, tá? Eu vou colocar 12, até a competência 12 de 2002, incluindo incluindo o 13º, acho que o 13º, né? Porque, na verdade, não tem uma GFIP do 13º, né? A GFIP do 13º, me corrija se estiver errado, ela é feita dentro da GFIP do 12, né? Não tem uma GFIP da competência 12, 13, né? Eu acho que tem sim, presidente, tanto que você pode ter multa pelo atraso na entrega da GFIP do 13º, você pode ter... Agora, deu um branco, existe sim. Tem, nesse caso, nos casos meus, tem sim. Tem uma GFIP específica? São 12 mais 13º, dezembro. Tá, então eu vou fazer assim, ó, em relação à competência até 12 de 2002, inclusive
a competência 13 de 2002. Ou se eu colocar só até a competência 13 de 2002, vão entender? Vão, né? Eu só quero que o pessoal não fique com dúvida. Vamos arriscar aí. Eu vou colocar... Presidente, mas estava tão simples. O meu era de 9 de 2001 a 13 de 2012. Não tinha como não entender. Tá, ó, tá bom então. Vou deixar... Então ficou assim, ó. Vê se vocês concordam. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência em relação às competências até 13 de 2002. Ponto? Fechou, né? Acho que não vai ter dúvida, né? Então tá jóia. Tá. Voltamos agora para os processos do Márcio. Do Márcio não, do Rafael. Rafael, o próximo teu então é o 379. Colegas, o item agora é o 379 da pauta, o contribuinte é a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer. Tá? Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Bom, vamos lá. Traço de recurso voluntário de aposto contra o acordo número 1492-430, proferido pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, de folhas 27 a 32. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 38 a 40, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões. O recurso voluntário, de folhas 45 a 46, é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui enfrentamos princípios constitucionais, no mérito sobre a obrigatoriedade da apresentação da GFIP e a consequente multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória. A particularidade nesse processo dá o fato seguinte: a recorrente afirma em recurso que o envio da GFIP, obrigação acessória, em questão, apresentada em 14 de janeiro de 2015, referente às competências 12 e 13 de 2013, foi retificadora da enviada a tempo, folha 5 e 6 dos autos, que foram enviadas em 13 de 12 de 2013 e 19 de 12 de 2013, respectivamente. E, nesse sentido, conforme solução de consulta número 5 de 2 de 2 de 2012, a entrega da GFIP retificadora antes do procedimento fiscal não gera multa. A emenda da solução de consulta. GFIP, infrações, correções, retificadora e denúncia espontânea. A entrega da GFIP retificadora antes do início de qualquer procedimento fiscal, acompanhado, se for o caso, do pagamento das contribuições dos acréscimos moratórios devidos, exclui a responsabilidade pelo cometimento das infrações decorrentes de erro e omissão de informação na declaração, excetuada a penalidade relativa ao atraso do instrumento declaratório original. Assim, voto por reformar a decisão recorrida afastando a multa aplicada. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para afastar a multa aplicada. Aqui, nesse caso, ele enviou, então, as GFIP, competência 12 e 13 de 2013, ele enviou em 13 de 12 de 2013, dentro do prazo, e em 19 de 12 de 2013, dentro do prazo também, respectivamente. Certo? Que foram enviadas, que a retificadora delas foi apresentada em janeiro de 2015. Certo? Então, neste caso, eu voto por dar provimento e afastar a multa aplicada. Só para saber, essa multa é multa por qual motivo? Porque o lançamento foi feito
ele entendeu que a GFIP enviada em 14 de janeiro de 2015 seria o envio da obrigação 12 e 13 de 2013, teria sido enviado a destempo. Ah, tá. Entrega em atraso da GFIP, né? Aquele CFL 67, eu acho, né? Aí, igual os demais casos. Acontece que essa de 14 de janeiro de 2015, ela foi enviada retificadora das enviadas em 13 de 12 de 2013 e 19 de 12 de 2013. Ou seja, antes do prazo da obrigação. E a DRJ não considerou essas retificadoras? Na verdade, o julgamento do DRJ, vocês repararem nesses últimos 15 aqui, 20 que eu li, eles são padrões, vieram padrões. Vamos falar que poderia ser paradigmas. Não sei se na DRJ tem, mas não analisou nada, passou batido no mérito. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Eu queria olhar a decisão da DRJ, mas não estou conseguindo abrir aqui. Eu também não estou conseguindo abrir o processo aqui. Bom, está disponível na pasta aí. Mas mesmo na pasta eu não estou conseguindo baixar aí, né? Olhar, abrir. Peraí, Francisco, eu estou abrindo aqui no outro computador, deixa eu ver se eu... É porque é um negócio tão básico, tão elementar, como é que a DRJ passa por cima disso, né? Você quer que eu leia o acordo? Quer que eu leia, Francisco? Pelo menos nessa parte que ele trata especificamente disso aí, se você pudesse, por favor. Tá. Bom, vamos lá. Verso presente, processo sobre o lançamento de infração, número tal, lavrado em 17 de maio de 2008, no qual é exigido o contribuinte acima qualificado, crédito tributário de multa por atraso na entrega da GFIP. Ano calendário 2013, no valor de 5 mil, com vencimento 26. O enquadramento legal foi o 32. A impugnação apresentada dentro dos requisitos. No que se refere à multa em si, de plano, esclarece que o artigo 7º, inciso 5º da portaria tal, expressamente determina a vinculação do jogador administrativo. A autoridade administrativa, por força sua vinculação no texto da norma legal, entendimento que dá ao Poder Executivo, deve limitar e se aplicar sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou dos aspectos. Aí traz aqui a explicação. A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou da existência de danos causados à fazenda pública. Sobre a denúncia espontânea, considera a vinculação do julgador administrativo previsto no artigo 7º, inciso 5º da portaria. Dissolução de consulta interna, número 7, CONCIT, publicado no sítio da Receita. A possibilidade de ser considerada a aplicação da lei, a condição pessoal do agente, não é admitida. Assim, não existe razão repugnante ao pleitear a exclusão da multa de acordo com a legislação que rege a matéria. Eu considero a entrega fora do prazo. Aplica a súmula CARF, número 49, e julga o procedimento de impugnação. Ele praticamente não fala nada do caso. Não analisou, né? Não viu a questão. Seria caso de ter embargado essa decisão lá, né? Mas. Você conseguiu ler ela? Você quer que eu baixe ela, corto ela e te mando no WhatsApp? Não, tá tranquilo, você já leu, tá tranquilo, tranquilo. Bem, conseguiu ler ela? Sim, eu estou lendo aqui a edição da RJ.
A DRJ, o entendimento da DRJ é o seguinte, que entregou em atraso, é que nem a entrega da declaração de imposto de renda em atraso. Entregou em atraso, tem multa, e não... Por mais que entregue antes de começar a fiscalização, como entregou em atraso... Entregou em atraso. Oi? Ela não considerou que é retificadora, né? É. A questão é que é retificadora, que a original foi entregue dentro do prazo. Essa aí é que foi entregue fora do prazo, mas é retificadora e foi antes do início do procedimento. Se eu entendi. Acho que é isso, né, Rafa? Isso mesmo. Olha como é que diz a DRJ aqui num parágrafo. O parágrafo único do artigo 472 da IN estabelece que, abre aspas, considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração. Fecha aspas. Entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é justamente essa, abre entre parênteses, entrega após o prazo legal, fecha parênteses, não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea. Não, esse é um entendimento normal. Agora, a questão é que ela não analisou que se trata de uma retificadora, que teve um original entregue tempestivamente, que é uma retificadora e foi entregue antes do início do procedimento. O contribuinte entregou espontaneamente, né? Então, ela não encara, ela não enfrentou... Será que a DRJ está entendendo que essa retificadora é como se fosse a original, assim, fora do prazo? Mas não existe isso. Ela não analisou, ela não encarou como retificadora, ela encarou o prazo mesmo, normal, é o que o Rafael disse. Ela deu um tratamento no pacote. Na folha 5 do processo, tem a coletividade social da entrega em tempo da GFIP. Folha 5 do processo. Na decisão da RJ não é falado nada em retificadora. É. Então tá, podemos votar? Nesses casos, sabe, Rafael, que parece ser, como o Francisco falou no início, parece uma coisa assim muito simples, né? A gente tem que olhar com mais atenção, né? Para não deixar passar assim, alguma coisa assim meio gritante, né? Mas então tá. Então vamos lá. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação ao voto do relator? Então, em relação ao item 379 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a multa aplicada. Alguém diverge desse voto? Não. Eu vou acompanhar também. Então, em relação a esse item, Rafael, posso colocar, como eu tenho colocado nos outros, apenas dar provimento ao recurso voluntário? Pode ser? Nos termos do voto do relator, vou colocar assim, nos termos do voto do relator, tá? Maravilha, Zé. Termos do voto do relator. Tá? Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Agora vamos passar para o item 380 da pauta. Presidente. Pois não. Paulo. 11 horas. Bateu agora 11 horas. Tá certo. Obrigado por lembrar, Gregório. Pessoal, vamos fazer um intervalo, então. Voltamos daqui 15 minutos. Eu não vou falar 11h15, porque cada relógio está com um ponteiro no lugar. Então, daqui 15 minutos, tá bom?